Salve, salve, Broncos Country do Brasil! Sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Broncos Brasil. Meu nome é Vitor Matheus e é sempre um prazer enorme estar falando com vocês sobre o Denver Broncos, sobre a NFL, sobre pré-temporada e setembro sempre chega, setembro está chegando, contagem regressiva para a estreia dos Broncos na temporada de 2022, a temporada que a gente está aguardando há muito tempo, muita empolgação, muita expectativa. E para isso, trouxe aqui um vídeo, espero que não seja um vídeo muito longo, mas temos que endereçar algumas coisas aí que ficaram pendentes, a gente não teve live na semana passada, e hoje vou dar uma breve impressão, né? Vou trazer alguns destaques sobre a pré-temporada dos Broncos e também dar uma visão geral daquilo que eu imagino que aconteça com o roster de 53. Lembrando que até hoje, dia 30 de agosto, até às 5 horas da tarde, horário de Brasília, os Broncos têm que estar com um elenco afiado ali até os 53. Né? Então teremos aí muitos cortes. Então, dois recados antes da gente começar o vídeo. O primeiro é o de sempre, não saia desse vídeo sem se inscrever no canal. Você que não é inscrito no canal, você que é novo por aqui, a gente traz cobertura do Denver Broncos desde 2020, são 2 anos já trazendo conteúdo muito completo, muito legal, com lives, vídeos, podcasts, lá no Twitter também do Broncos Brasil. E no começo do mês, começo de agosto, a gente chegou a 500 inscritos no canal, uma marca muito expressiva pra gente. A gente não esperava chegar nesse nível em tão pouco tempo. Então, isso tudo é devido a vocês que dão muita moral pra gente, vocês que ajudam demais a gente. Então, por favor, ajude a gente aí a bater, quem sabe, 1.000 inscritos até o final da temporada, seria maravilhoso. Mas vamos ver. Não deixe também de deixar um like aqui nesse vídeo, que ajuda demais na divulgação. E o outro recado que eu queria dar é que, como eu estou gravando esse vídeo hoje de manhã, no dia final dos cortes, né, são 8h30 da manhã, pode ser que tenha alguma desatualização, né, em relação ao que está sendo falado nesse vídeo. Então, relevem, por favor. Pode ser que já tenha ocorrido algum corte ou alguma troca de grande impacto para o elenco de 52 dos Broncos. Então a gente vai estar atualizando vocês lá no Twitter e no Instagram dos nossos parceiros do Denver Broncos BR. Então é isso, vamos pro vídeo. Bom, os Broncos venceram 2 jogos e perderam um jogo na pré-temporada, então nada mais justo do que eu trazer 2 destaques positivos e um destaque negativo. Vou tentar ser bem sucinto, bem resumido, né, nesses destaques. O primeiro destaque é pelo segundo ano consecutivo, a gente está com um grupo muito interessante de recebedores. No ano passado, não sei se vocês lembram, mas o George Paton, nosso general manager, conseguiu trocar o Trinity Benson por uma escolha de quinta rodada dos Lions. O Trinity Benson, que até no ano passado não tinha jogado um snap sequer na temporada regular da NFL. Então a gente conseguiu trocar um cara que nunca tinha pisado em campo oficialmente, né, na temporada regular, por uma escolha de quinta rodada. E aí você vai falar, uma escolha de quinta rodada, mas o cara seria o wide receiver 5, 6 do time. Então é um valor muito interessante. Pode ser que a gente consiga isso nesse ano, mas eu acho mais difícil. A gente conta aí com alguns nomes interessantes, mesmo depois da lesão do Tim Patrick, que infelizmente vai perder a temporada toda. Mas apesar disso, tirando os 3 titulares, Cortland Sutton, Jerry Jeudy e Cade Hamler, para além desses, a gente ainda tem um grupo muito interessante e qualquer um que ficar de fora vai ser uma perda lastimável, mas que tem que ser feita. A gente não pode colocar 10 wide receivers no roster e ficar com um grupo mais fino em outra posição. Então a gente pode trazer aí alguns nomes que se destacaram nessa pré-temporada, como por exemplo o Montreal Washington, o rookie de quinta rodada, que foi draftado para ser o retornador do time, mas que tem trazido um impacto muito grande também no ataque. Ele teve um touchdown nesse último jogo contra os Vikings e contou com grandes retornos ao longo da pré-temporada. Então ele está obviamente garantido no roster, mas a gente tem outros aí que estão brigando, né, por uma vaga no roster, que seria o Seth Williams, escolha de sexta rodada no ano passado, que na minha visão é o substituto natural, o substituto caseiro do Tim Patrick, que tem um biotipo muito parecido com ele. A gente tem o Brandon Johnson, que foi a surpresa do camp,
foi undrafted rookie. Jalen Virgil, outro undrafted rookie, muito rápido, muito veloz, muito dinâmico. A gente teve também o próprio Kendall Hinton, que sempre que esteve em campo, sempre que esteve presente, ele produziu, né? Tanto em 2020 quanto em 2021. 2020, inclusive, foi o nosso quarterback reserva, nosso quarterback de emergência. A gente tem o Tyreek Cleveland, que, de acordo com o Dwayne Stooks, nosso coordenador de Special Teams, ele está sendo preparado para ser o Wise do Special Teams, então é um cara que muito provavelmente vai fazer o roster. Né? E a gente tem outros nomes, mas que não tem como colocar todo mundo. Né? Mas todos eles tiveram uma participação, mesmo que momentânea, uma participação relevante nessa pré-temporada. Então eu destaco pelo segundo, terceiro, acho que terceiro ano a gente pode dizer que a gente tem um grupo de recebedores muito interessante. A gente não tem nenhuma grande estrela, nenhum cara que se desponta muito, mas a gente tem uma certa profundidade na posição de recebedor. O outro destaque é para nossa, finalmente, profundidade na posição de edge rusher. Ano passado a gente contou aí, tudo bem, com o Von Miller, com o Bradley Chubb. O Von Miller se machucou durante a temporada. Bradley Chubb também nem se fala. E agora a gente pode dizer que, para além dos nossos edge rushers titulares, que provavelmente serão o Randy Gregory e o Bradley Chubb, a gente tem dois caras que produziram muito bem nessa pré-temporada. O Baron Browning, que foi movido de inside linebacker para outside linebacker, edge rusher, e o Nick Bonito, o calouro, nossa primeira escolha dos drafts desse ano, e os dois tiveram uma pré-temporada muito interessante. O Nick Bonito, no jogo contra os Vikings, o último jogo, ele teve 2 sacks em seguida, em snaps seguidos, ele teve 2 sacks para encerrar uma das campanhas do Minnesota Vikings. E o Baron Browning jogou muito bem contra os Cowboys e jogou muito bem também contra o Minnesota Vikings. Né? Teve até um retorno de fumble para touchdown. Então a gente pode dizer aí que, no mínimo, a gente tem profundidade na posição de edge rusher. Sem falar, é claro, dos caras que estão ali na disputa para ver se farão o roster ou até se serão trocados, que é o caso do Malik Reed, que, ao meu ver, é o maior candidato aí para ser trocado, e o Jonathan Cooper. O Jonathan Cooper ele tem um cap hit muito pequeno, uma escolha de 7ª rodada do ano passado, então é bem provável que, que ele seja o preferido em relação ao Malik Reed, se caso um dos dois seja trocado. Mas acho muito difícil a gente conseguir levar todos eles, todos esses 6 nomes que eu citei, para o roster. Pode ser que sim, se houverem cortes em outras posições, mas o ideal mesmo seria tentar trocar um desses dois que eu mencionei. Mas então esses são os aspectos positivos. Um aspecto positivo que eu queria trazer também, não vou entrar muito em detalhes, mas o Nathaniel Hackett parece ser um play caller, o cara que chama jogadas, muito interessante, trouxe jogadas diferentes na pré-temporada, e a gente espera que a gente consiga ver isso também na temporada regular, quando ele tiver todo o seu time à disposição. Lembrando ainda que os Broncos não colocaram os titulares para jogar nessa pré-temporada, o que, ao meu ver, é um acerto. Por exemplo, o Los Angeles Rams, no ano passado, foi campeão do Super Bowl e não colocou os titulares para jogar em nenhum jogo de pré-temporada. Lembrando também que eles estavam com um quarterback novo, então é uma situação parecida com a nossa. Vamos ver se a gente também é campeão do Super Bowl, imagina. Oh, maravilha. Bom, o aspecto negativo a gente tem que trazer, né? Além do jogo péssimo que a gente fez contra os Bills na semana 2 da pré-temporada, o maior destaque negativo foi o jogo corrido. A defesa contra o jogo corrido foi muito aquém do esperado. A gente tem nomes interessantes aí na linha defensiva que não mostraram muito serviço. Inclusive, quando eu for comentar sobre o roster de 53, eu vou falar sobre eles. Mas pode ser uma preocupação do time. A gente lembra que no ano passado os times até não conseguiam correr com muita volúpia, com muito volume contra os Broncos, mas quando chegava ali no final do jogo, que precisava gastar o relógio, os Broncos simplesmente não conseguiam parar a corrida, e a gente acabou perdendo muitos jogos por conta disso. Então a gente esperava que houvesse uma melhora nessa unidade, o que até agora, na pré-temporada pelo menos, lembrando, não jogaram os titulares, mas os jogadores de profundidade não se mostraram efetivos contra o jogo corrido. Mas é claro que isso pode ser resolvido durante a temporada, até
com a entrada dos jogadores titulares. Mas é isso. Esses foram os 2 destaques que eu tinha para trazer. Os 2 destaques positivos e o destaque negativo. Falando sobre o roster, né? Aí a gente tem aí algumas batalhas, né? Começando, por exemplo, falar do ataque. A batalha de quarterbacks. Sim, torcedor do Denver Broncos, quando ouve a palavra batalha de quarterbacks na pré-temporada, no training camp, já dá até um arrepio na espinha. Mas, de fato, não tem nenhuma batalha pela posição de quarterback titular, mas pela posição de QB2. Né? A gente teve aí a batalha entre o Brett Rypien e o Josh Johnson. Josh Johnson, veteranaço da NFL. Os Broncos são o 17º time diferente dele. E não teve muita clareza em relação a essa batalha. Eu tenho um apreço pessoal pelo Brett Rypien, porque é um cap hit menor, é um cara que já está há mais tempo nos Broncos, já tem mais química com os jogadores. E o Josh Johnson não mostrou por que ele foi contratado como o quarterback reserva do Russell Wilson. A gente imaginava que pelo fato dele ser um cara mais atlético, um cara que consegue estender mais as jogadas, ele conseguiria emular o que seria feito com o Russell Wilson, mas com um time reserva. Então, eu achei o Brett Rypien um pouco mais seguro, um pouco mais convicto das jogadas, não dependeu muito de bolas contestadas, como foi o caso do Josh Johnson, principalmente no jogo contra os Cowboys. Então, se eu pudesse escolher um, eu escolheria o Brett Rypien. Mas pode ser que a comissão técnica prefira o Josh Johnson por ter uma experiência maior. Então a gente levaria 2 quarterbacks, né? O Russell Wilson e ou o Brett Rypien ou o Josh Johnson. Running backs a gente não deve ter muita surpresa, a gente deve levar 3 mesmo, que no caso são o Melvin Gordon, quer dizer, o Javonte Williams deve ser o running back 1 do time, o Melvin Gordon, running back 2 do time, e o Mike Boone, que é um jogador também de special teams, né? Esses devem ser os 3 running backs. Muito difícil que a gente leve outro running back. Os wide receivers eu já comentei um pouco, né? Já falei que a gente deve levar aí entre 5 e 7. Eu imagino que 6 seja um número mágico, mas de repente se a gente levar 7 não seria uma surpresa. Talvez seja uma surpresa pelo número alto de wide receivers, mas dado essa profundidade no elenco, essa quantidade de jogadores talentosos que a gente tem, não me surpreenderia tanto se a gente levasse 7. Coloquei lá na nossa prévia de roster, né, nossa previsão de roster, no Twitter do Broncos Brasil. Vou colocar o link na descrição aqui para vocês darem uma olhada. Confiram lá que tá tudo completo. Eu coloquei Courtland Sutton, Jerry Jeudy, KJ Hamler, Montreal Washington, Kendall Hinton e ficou a dúvida ali entre Seth Williams e Brandon Johnson, e o Tyreek Cleveland eu coloquei como jogador de special teams. Então seriam 7, né? Por isso que eu tive até dificuldade de colocar só 6. Mas eu acho que desses 7, 5 estão garantidos, muito garantidos, que é o Courtland Sutton, o Jerry Jeudy, KJ Hamler, Montreal Washington e o Kendall Hinton. Eu acho que esses 5 estão garantidos e os outros 3 estão brigando por 1 ou 2 vagas. Tight ends também não teremos grandes surpresas, principalmente na posição de tight end 1 e tight end 2. Esses vão ser o Albert O e o Greg Dulcich, calouros de terceira rodada, perdão. E aí a briga fica pelo tight end 3 ou tight end 4 / fullback. A gente tem 3 jogadores brigando por essas 2 vagas, que são os Erics, o Eric Saubert e o Eric Tomlinson. Eu acho que o time vai levar o Eric Tomlinson, porque é um bloqueador melhor e aparentemente teve uma conexão melhor com o Russell Wilson. E eu estou relutante, mas eu acho que o time vai levar o Andrew Beck, que foi contratado para ser o tight end / fullback do time. Eu acho que o time vai acabar levando ele, o cara que também contribui nos special teams. Linha ofensiva, eu acho que os Broncos vão ser muito conservadores. Eu acho que os Broncos vão levar os 5 titulares e os 5 reservas imediatos. Lembrando, os 5 titulares, ao meu ver, tá? Quer dizer, começando da esquerda para a direita, os 4 titulares estão certos. O problema é na outra ponta da linha, de right tackle. Eu acho que a linha ofensiva do titular dos Broncos vai ser Garrett Bowles, left tackle, Dalton Risner, de left guard, Lloyd Cushenberry, de center, Quinn Miners, de right guard, e o right tackle vai ficar entre o Billy Turner. Se estiver saudável, ele será o titular, na minha visão. Caso não esteja, será o Calvin Anderson. Então esses 6 estão garantidos, esses 6 que eu comentei. Os outros 4 seriam
o Graham Glasgow, de left guard, o rookie Luke Wattenberg, center, calouro, o Netanimuchi, que comentou-se que ele poderia não estar no elenco por conta de lesão, mas eu acho que ele vai estar. E o right tackle reserva imediato, entre aspas, seria o Cameron Fleming. Lembrando que os Broncos podem levar entre 9, 10, caso o time não veja o Cameron Fleming como uma opção viável para ser o right tackle reserva imediato do time. Lembrando que o Calvin Anderson já jogou tanto de left tackle quanto de right tackle. Então, esse número aí pode variar de 9, 10, enfim. Bom, falando da defesa, comentei já que a gente está com uma grande profundidade na posição de edge rusher. Eu acho que a gente vai ter um corte ou uma troca inesperada, como eu comentei, ou do Malik Reed ou do Jonathan Cooper. Eu acho que o Malik Reed está mais encaminhado para ser trocado. Alguns times que têm aí necessidade de profundidade ou até de um edge rusher de mais impacto, né, titular. Vem alguns nomes na minha cabeça aí, por exemplo, o Baltimore Ravens é um time que sofreu muito com lesões recentemente, acho que faria muito sentido, um time que é contender. Tudo bem, você está trocando um cara para dentro da sua divisão, da sua conferência, perdão, um time que provavelmente vai ser um dos contenders junto com a gente ali por playoffs ou até por Super Bowl. Mas eu acho que é uma troca que valeria a pena, visto nossa grande profundidade na posição. Na linha defensiva, os jogadores mais de interior, é uma avaliação muito difícil, porque eu acho que tem muitos jogadores muito similares, né? Eu trouxe aqui, por exemplo, o rookie Eyoma Uazurik, que eu acho que é um cara que está garantido por ter sido uma escolha alta de draft, uma escolha de quarta rodada. O Matt Henningsen, também calouro, não lembro se foi sexta ou sétima rodada, ou até quinta, acho que quinta não foi, mas é um cara que eu acho que também está, de certa forma, garantido, tem ido muito bem no training camp. E aí a gente tem dois caras que já estão no time há mais tempo, que eu acho que são candidatos maiores a serem cortes surpresas, que é o caso do Mike Purcell, que é um cara que lá no nosso grupo do WhatsApp, e se você não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, manda uma mensagem pra gente lá no Twitter ou aqui nos comentários do YouTube, que a gente vai colocar você lá. O pessoal é meio hater do Mike Purcell. Eu não sou hater, mas eu acho que é um cara que, depois que ganhou o contrato dele lá em 2020 com o John Elway, não produziu o suficiente. Era o cara que era para ser o cara para conter o jogo corrido e não demonstrou essa habilidade. Mas, enfim, tanto ele quanto o McTelvin Agin, outra escolha de 2020 que ainda não se pagou, mas que teve um bom jogo contra os Vikings, então pode ser que tenha ganhado uma sobrevida. Mas eles dois eu acho que podem estar aí brigando para não estarem na posição. Então eu coloquei aqui, na nossa prévia, eu coloquei 5 jogadores, né? Draymond Jones, DJ Jones, contratado esse ano, Eyoma Uazurik, Deshaun Williams, que é um jogador de profundidade, um jogador interessante, e aí o McTelvin Agin, o Matt Henningsen e o Mike Purcell brigando aí por a última dessas vagas que eu coloquei para a linha defensiva. Linebacker eu acho que é a posição que mais nos preocupa, você tem zero profundidade, eu coloquei só 3 linebackers indo para o roster de 53, o Josie Dill e o Jonas Griffith, os titulares, muito provavelmente na semana 1, e o Alex Singleton. Lembrando ainda que o time gosta bastante do Justin Strnad, mas eu acho que ele é um candidato seríssimo a ser cortado e ser trazido de volta para o practice squad. Cornerback, fica uma preocupação em relação à profundidade, porque o Michael Ojemudia se machucou no primeiro jogo da pré-temporada, ou no segundo, não lembro. Teve a mesma lesão do Jonas Griffith, mas aparentemente vai demorar mais para voltar. O time tem os seus 3 cornerbacks titulares, titularíssimos, digamos assim, que são Patrick Surtain, Ronald Darby e Kawon Williams, que vai jogar no slot. E aí fica a dúvida para ver quem serão os escolhidos para a profundidade do elenco. Eu coloquei o time levando o Damari Mathis, rookie de quarta rodada, o Essang Bassey, que jogou muito bem no slot nesse training camp. Disseram que foi um dos poucos que conseguiu, junto com o Surtain, obviamente, um dos poucos que conseguiu conter o Jerry Jeudy no slot. E coloquei o Michael Ojemudia fazendo o roster de 53, mas indo para injury reserve, aumentando aí, colocando disponível uma vaga. Lembrando que se ele for para injury reserve, ele fica os 4 primeiros jogos da temporada fora, e aí libera uma vaga. E aí, quando ele estiver disponível para voltar, essa vaga fica com ele ou com outro jogador da nossa escolha.
E os safeties, eu coloquei 5 jogadores indo para o roster de 53, e aí você pode ficar até meio assim, pô, caramba, 5, porque é uma posição meio desvalorizada, né? Mas tem 4 jogadores que já estão certos no elenco, eu ficaria muito surpreso se um dos dois reservas não fosse para o roster de 53. Coloquei a gente levando Justin Simmons, Kareem Jackson, Caden Stearns, PJ Locke, que teve uma pré-temporada e um training camp muito bom. E aí a última vaga ficaria entre o rookie de quinta rodada, o Delarrin Turner-Yell, que teve um sack muito importante para o estoque dele, né, para a bagagem dele, para tentar fazer esse roster de 53. Um sack muito interessante contra os Vikings no último jogo de pré-temporada. E o DJ Reed, que é um jogador que contribui muito para os special teams que, lembrando, é uma parte muito importante, é uma parte que às vezes ganha jogos, que faz a diferença, e os Broncos não têm sido muito bons nos últimos 5, 6 anos, por aí. Então é isso. Lembrando, toda essa prévia, toda essa previsão que eu fiz está lá no nosso Twitter do Broncos Brasil. Então, se você tem Twitter, ou até se você não tem, dá uma conferida lá em @broncos_br. E é isso. O vídeo ficou um pouco mais longo do que eu esperava, mas como a gente não teve live na semana passada, nem nessa semana, talvez a gente tenha uma dificuldade para fazer uma live nos próximos dias. Eu achei melhor a gente trazer um vídeo mais completo, um vídeo de previsão. Pode ser que, nesse exato momento que eu estou gravando, pode ser que tenha algum jogador que tenha sido cortado. Lembrando, obviamente, eu já estava esquecendo. Falei que os special teams eram importantes e acabei esquecendo. Né? Ontem, na segunda-feira, a gente já teve um corte relevante que foi do Sam Martin, que era o punter do time, o punter que recebia o maior dinheiro. E a gente acabou ficando com o outro, o Corliss Waitman, que acabou ganhando a batalha de Panthers. E o Brandon McManus vai ser o kicker do time, obviamente. Acertou todos os chutes da pré-temporada, tanto field goals quanto os extra points. Quase um automático. E o long snapper do time hoje é o Jacob Bobenmeyer. Só que ele teve um erro bizarro contra os Vikings. Foi uma jogada meio estranha, mas ele aparentemente ele anulou um punch que ficaria ali na linha de 1 jarda contra os Vikings. Um punch do Sam Martin, inclusive, que deve ter ficado muito pistola com ele. E outra coisa que vale a pena destacar é que os Broncos na semana passada, ou na semana retrasada, eu não lembro direito, levou 9 long snappers para fazer aqueles tryouts, aqueles treinos avulsos com o time. Então eu não me surpreenderia se o time cortasse o Jacob Bobenmeyer, principalmente por conta desse erro bizonho que ele fez, e trouxesse um desses long snappers que talvez tenha impressionado eles. Mas é isso. Mais uma vez, peço para vocês para se inscreverem aqui no canal. De verdade, gente. Muito legal isso tudo que a gente está construindo aqui. Mais de 500 inscritos, a gente não esperava isso, mas a gente quer sempre buscar mais. Lembrando, cobertura da temporada vai ser completinha aqui. A gente vai trazer muitos vídeos, muitas lives, muito conteúdo no Twitter, no Instagram lá com os nossos parceiros do Denver Broncos BR. Então é isso. Vamos para mais uma temporada. Go Broncos, let's ride e até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço.